Eu também, eu fico nervosa. Nós vamos dar início na apresentação do Seminário de Produção Textual 3, né? Com a professora, que é a nossa professora da UDESC, Ari Tavares, e nós, eu, Ruth de Borba da Costa, Ângela Cedrei. E nosso tema é sobre a nossa apresentação do seminário, é sobre... Pode trocar ele, né? É sobre o museu, como apresentar, como dar aula, como fazer atividade escolar, da aula de história, né, da disciplina de história direcionada ao museu, usando o museu, como usar, como, né, ir lá só fazer uma visita, mas como fazer as atividades, né, em relação à história do museu. O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos, materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição. Isso aqui é uma foto do Museu de Itajaí, né? Agora ele está em reforma, não está aberto ao público, mas que a gente faz muita visitação, as escolas interagem muito, né, com o Museu de Itajaí. Agora vamos dar continuidade. Então, o que nós vamos estudar, que nós vamos trabalhar, é o ensino de história mediado pelo museu, templos, conceitos e patrimônio. Tá?Esse é o nosso tema, qual nós escolhemos para trabalhar. A Ruth agora dá o início. Nosso texto, como eu falei, né, é o ensino de história mediado pelo museu, né? Então, primeiramente, nós vamos verificar, averiguar o saber da criança lá na sala de aula, né? O que a criança sabe sobre o museu? Se ela já foi no museu, se ela já visitou, se ela viu, se ela sabe o que é museu, né? Então, a gente vai pegar e vai explicar para ela o que é museu, na linguagem dela, naquilo, né? Que é um lugar público onde as pessoas podem entrar, né, sem pagar, sem nada, tudo na linguagem da criança para ela entender o que é o museu. O que tem no museu, o que não tem, né? O que foram. Que tudo assim a gente vai explicar o que é o museu. Que é um lugar público que qualquer um pode entrar, que é para a comunidade, para a cidade, que lá guarda os objetos do passado, né, do que aconteceu, da história da cidade, da localidade, né? Então, primeiramente, a gente vai averiguar o que a criança sabe e daí partimos para dizer o que é o museu. E daí, como eu disse, né, o museu é uma ferramenta metodológica na construção do conhecimento histórico. Aqui nós queremos que, como eu estava falando, que o museu, que a gente pode usar o museu não só para fazer uma simples visita, né? Vamos lá visitar, olha tudo lá, mas não trabalha em relação àquilo, não, né? Não questiona, às vezes a criança não entende, você já passou. Então, usar como uma metodologia para trabalhar o estudo de ciência, né? Fazendo perguntas, questionando, né? Os educadores devem estimular a reflexão crítica do aluno, né? E nós devemos perguntar, né? Como assim, tem exemplo assim, do rádio. Naquele tempo, né, como é que se usava o rádio? Era um dos meios de comunicação que existia na época. Hoje, o que tem, o que não tem? Hoje se usa rádio. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com a criança, né? Para a criança pensar, refletir, criticar, o que ela vai dizer, né? E por que ir ao museu? Qual o objetivo da visita ao museu? Né? Isso tudo nós temos que questionar até antes de ir fazer essa visita ao museu, né? Tudo isso nós temos que instigar, né? Fazer o aluno pensar, né? E nós mesmos, educadores, refletir. Por que nós vamos ao museu? Porque vamos lá só passear, levar os alunos para brincar, para ver? Não, né? Questionar, fazer eles refletir e ver sobre isso, né? Agora não podemos fazer a visita ao museu apenas um passeio. Nós temos que ter um objetivo. No momento que nós formos planejar essa aula em sala de aula, né, com os alunos, nós temos que fazer um projeto
e ter um objetivo. Qual a finalidade que tu vai levar os alunos no museu? Né? O porquê? Para quê? Nós temos que fazer esses questionamentos, para também que a criança chegue lá e ela também se questione o que ela está fazendo lá, o que ela está pesquisando. Não só fazer da visita apenas uma visita, como já foi falado, né? Mas sim um questionamento e sim um aprendizado, né? Fazendo a criança refletir sobre o que ela está vendo, fazendo que ela pesquise sobre aquilo que ela está vendo, que ela está observando, e fazer uma crítica. Também não que tudo que esteja lá no museu seja, como a gente já tinha falado, seja realmente verídico, verdadeiro, somente aquilo ali, o que está ali. Não, que também buscar outras alternativas, né? E sabe, tipo assim, estás trabalhando sobre a cidade, né? O local, a cidade onde tu mora com as crianças, né? Então tu vai levar lá vai ter objetos da época, né? Vai ter a vestimenta, questionar sobre aquilo que está lá, sobre o que está se usando hoje, né? O que já foi usado e o que se pretende usar, porque como a gente vê muitas vezes até as roupas que a gente usa, usamos há 20 anos atrás, agora está voltando à moda, a gente fala, né? Então são tudo questionamentos para o aprendizado, que é, como a gente fala, é o passado voltando no futuro e assim sucessivamente, né? Porque através do passado tu vai buscar se aprimorar, né, para o futuro. Né? São questionamentos desse tipo. E como afirma Freire, a educação é um diálogo com o mundo na leitura do mundo. Instigar os alunos a pesquisar. É o que eu estava falando. Quando ao momento que tu está no museu, é fazer com que eles pesquisem, com que eles trabalhem sobre os assuntos. Se tu estás trabalhando sobre a cidade, né, fazer eles procurarem sobre a época, né, quando os pais deles nasceram, o que estava se sucedendo na cidade, o que estava os acontecimentos, quais eram os acontecimentos, buscar informações, né, fotos também, porque no museu tu não vê também só objetos, também tem a parte teórica, né, a parte da leitura, que tu pode também procurar indícios da época para ver o que estava se passando, se sucedendo, né? E assim também a história do objeto, não só, é um prato, mas de que época aquele prato, né? Para que foi usado aquele prato? Então fazer com que as crianças pesquisem, se relacionem com esse objeto, né? Com as coisas. E tem vários tipos de objetos também no museu, né? Tem o documentário, que são a parte escrita, né? A parte histórica. Tem fotos, também tem como tu voltar, né? Tu ver, verificar, questionar. Tem as mobílias, tem as roupas, tem as moedas também da época, que tudo isso pode ser trabalhado, né? O dinheiro hoje é o real. Mas há tanto tempo atrás qual era? Era o cruzeiro, era o cruzado? Mostrar as cédulas para as crianças, fazer eles pesquisarem, né? Por que isso aconteceu, qual era o governo da época, qual era o prefeito. Então tudo isso pode ser trabalhado, bem trabalhado com as crianças, né? E os objetivos expostos, os objetos expostos, o que nos leva a refletir? É sobre isso que eu já estava falando, né? Fazer com que a criança reflita sobre o passado e o presente. E que eles também procurem investigar, como eu já estava comentando sobre isso, né? Vamos por o dinheiro da época, né? Fazer com que eles procurem, investiguem o que foi, o que já aconteceu e o que está acontecendo agora. Eu quero deixar duas mensagens de que a gente procurou, né? Tem um site ali que põe na referência, a gente achou duas. E uma mensagem foi de um aluno que fez o estágio, um estagiário que fez o museu, ele era aluno de História,
que fez um estágio no museu e trabalhou lá e fez atividades lá no museu. Esse estagiário de Rio Grande do Sul Passo Fundo, onde eu achei essa matéria, né, que eu achei bem interessante o que ele fez. Acabando, ele fez atividade, fez até culinária lá dentro para despertar a atenção dos alunos que iam lá visitar o museu. Ele fez todo um trabalho enorme, não foi só de 2 meses, foi de anos, né? Mas eles conseguiram fazer bastante. E ele deixou uma mensagem aqui, ele escreveu, que eu achei bem interessante, que é uma citação do Pereira, que diz assim, ó: a história em que o passado está ainda atuante, o ser doente como presença do presente. Visitar museu, nesse sentido, não significa ausentar-se do tempo ou voltar ao passado, mas presentear-se. Né? Diz ali, depois diz assim, ó: é a presentificação do passado em nosso tempo presente. Uma educação em diálogo com o mundo, na leitura do mundo, como afirma Freire. Então, é para trazer o que é do passado para o presente, nos presentear com o que é do passado, né? Com os objetos, as coisas do passado, trazer para o presente e trabalhar no presente, né? E no livro, no caderno pedagógico de História, também tem outra frase que eu achei bem interessante, que diz assim, ó: mais do que descobrir o passado, essas fontes de estudo devem contribuir para a construção da história do tempo presente. Como você, né, fontes históricas são lugares de memória, não para uma memória estática, com o fim, né, de si mesma, mas como uma lembrança que promova a reflexão acerca do tempo presente. É bem interessante isso, que cabe dentro daquilo, né, que a gente estava falando, que o museu é lugar do passado, né, e também do presente, né, também do presente. Eu também tinha anotado aqui. Em 1818 foi criado o primeiro museu, com a vinda da família real ao Brasil, né, onde somente os nobres e os intelectuais de alta classe tinham acesso. A comunidade em si, ela não tinha acesso ao museu. Então, depois de muitos anos, né, é que as pessoas, né, foram ter acesso ao museu. E nos anos 40 e 50 é que se consolidou a museologia no Brasil. Então, muitos anos depois é que foi, né, se consolidar o museu no Brasil. E as visitas de escolas, então é bem mais para frente ainda, onde as escolas antigamente, nessa época de 40, 50, ainda não tinham também acesso aos museus, né? Isso já é mais cá para o século XIX, XX, que foi então começar essa relação das escolas, né, com o museu. Essa última questão que tinha ali, que ainda faltava, quais as dimensões e qual objeto que se comunica, e qual objeto se comunica no museu? Objeto, eu acho que é objetivo. É o tempo. Existem três dimensões. É objeto ou é objetivo? É objeto. Qual objeto que se comunica com o museu? Qual objeto que se comunica com o museu? É o tempo, o espaço e a sociedade. O tempo está relacionado com o objeto como documento. O objeto como testemunho de acontecimento histórico. Que são no caso, que fala sobre o que está no museu, né? Eu estava em dúvida sobre isso. E o espaço é a forma e o tamanho do objeto real encontrados no espaço, né? Também é bem interessante a gente refletir sobre isso. E também que a catalogarização dos materiais tem assim uma diferença variada. Às vezes tu pensa que o objeto está lá, foi em 1980, né? Porque tem os dados do objeto, acho que foi em 2 minutos, eles colocaram aqueles dados ali, pegaram de alguém e simplesmente colocaram, não. O livro, eles levam de 15 a 1 hora, 30 minutos para fazer uma catalogarização.
Né? Tem um curador. Eles pesquisam, porque o livro geralmente já tem as datas, o ano que ele escreveu, é mais fácil para fazer essa inscrição, essa ficha, né? E os objetos, então, levam de 3, 4, 5, 6 meses até um ano, porque eles têm que pegar várias informações de vários lugares, né? E verificar para depois, então, fazer essa ficha de inscrição. Então, leva muito mais tempo os objetos do que os livros, do que o que é feito em papel, né? Do que é impresso, no caso. Só para também uma informação que eu não sabia que levava tanto tempo assim. Até tem um curador, né, que orienta, e essa pesquisa que os meninos fizeram, que é o rapaz que fez, é o Francisco, lá do Passo Fundo, eles também levaram, acho que 2 ou 3 anos para fazer, para ver, porque eles pegaram tudo, desde o perfil, né, do museu, as pessoas que iam lá, o que tinha, o que podia fazer, assim, bem interessante, né? E que o museu também passa a ser um patrimônio da cidade, do local, né? Um patrimônio da cidade, né? Aquilo ali está mostrando tudo também que a cidade teve, não teve, a história da cidade, né? O museu, além de tudo isso, ele também é um patrimônio da cidade, né? Quer falar sobre o curador? Não, é que sobre o tema, o ensino de história mediado pelo museu, temos conceitos e patrimônios, que ele não vem só compreender o passado, né? Mas também o futuro, o presente, e investigar, para que se investigue, se debata, se questione todas essas relações, assim, né? E a exposição, né? As exposições tem o curador da amostra, que diz, né? Então, o curador de exposições artísticas seleciona o que será ou não exposto, aquilo que entrará ou não no rol de elementos para a construção de uma memória coletiva, de um imaginário sobre determinado tema. Então, depende do tema, e tudo isso é estudado para ver o que vai ser exposto lá, né? O que vai... Por isso que a professora sempre diz que tem que perguntar o que o museu tem, o que ele não tem, o que ele deixou de colocar, né? O que ele... Fazer questionamento. Fazer questionamento, o que faltou lá, alguma coisa, né? Perguntar se algo, né? Por isso que tudo isso leva a um estudo, né? Para fazer, expor essa lá, voltar, pegar, botar, expor. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Esse é o nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho sobre o museu. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida. E quando vocês forem usar lá o museu com as crianças, não esqueça, né? Só entrar em trabalhar, fazer atividade. Certo,